presidente. Então, eu vou ficar com vista para dar uma olhada. Então, né? julgamento suspenso com a vista da relatora para a próxima sessão, doutor Chafico. Boa noite. Boa noite. Vamos passar agora a pauta adiada. Número 1 da pauta, para do Fernando, São Luís Montes Belo, apelação CIFROS 538.0436.03. Apelante do município São Luís Montes Belo, apelado Marlos Silva dos Santos. Sustentante, assim, adiado para a sessão de hoje, doutora Daniela Batista Gontijo pelo apelante. Doutora Daniela Batista não está. Doutor Kim Montanali, falar pelo apelado Marlos. Doutor Kim, sua identidade, por favor. Senhor presidente. Aproxime mais um pouquinho, doutor. Obrigado, doutor. Pode virar. Obrigado, doutor. Desembargador Fernando, ele fala pelo Marlos, apelado. Obrigado, senhor presidente. O relatório já foi lançado e eu estou seguindo aqui de acordo com o que pretende o doutor advogado do apelado. Negando provimento, né? Sim, e como a questão é muito simples, eu passo diretamente pela ementa, que aqui trata de uma apelação civil interposta por ente municipal contra a sentença que julgou procedente a ação de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração ao cargo e indenização por danos materiais. A legislação municipal exige expressamente que os membros da comissão disciplinar sejam servidores efetivos e estáveis, com o objetivo de garantir a imparcialidade e independência dos julgamentos administrativos. A nomeação de servidor em estágio probatório para presidir a comissão viola norma legal específica e os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e devido processo legal constituído de vício de nulidade absoluta. Obrigado, desembargador Ricardo. A estabilidade do presidente da comissão foi adquirida apenas após a instauração do PAD, momento em que já haviam sido praticados atos instrutórios relevantes, comprometendo a validade de todo o procedimento. O vício na composição da comissão é insanável e contamina a totalidade dos atos subsequentes, não sendo passível de convalidação, tendo em vista a violação à formalidade essencial prevista em norma legal específica. A administração poderá instaurar novo processo disciplinar desde que respeitados os requisitos legais e observada a regular composição da comissão processante. Recurso desprovido. É o voto, senhor presidente. Eu acompanho, desembargador Ricardo. Nesse sentido. Então, recurso desprovido. Doutor Kim, obrigado. Boa noite, doutor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite. Passando adiante, número 2 da pauta. Ah, já foi agora o 10? Já foi, é verdade, já foi. Foi 10. 10, desembargador Fernando Melo. Apelação civil de Goiânia, 0313875.33. Apelante, Pneu Aço, Comércio, Pneus Limitada e outros. Apelado, Pirelli, Pneus Limitada. Vista conjunto ao relator e a mim, após anotações orais do doutor Rodolfo Otávio Mota e do doutor Alexandre Alencastro Veiga. Doutor Ricardo Teixeira aguarda a decisão. Doutor Fernando, vamos ao voto. Esse é aquele caso da Pirelli. Aí. É o caso da Pneu Aço com a Pirelli e a controvérsia gira em torno da existência de contrato verbal de distribuição entre as partes e da alegada exclusividade na comercialização dos produtos da marca Pirelli pelas autoras, da regularidade da resilição contratual promovida pela ré e da ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis. Inicialmente, a parte autora, ora apelante, ela traz aqui a arguição de suspeição do perito judicial Stênios, sob a alegação de que o perito atuaria simultaneamente como administrador judicial da empresa Tropical Pneus, a qual seria beneficiária do rompimento contratual entre as partes litigantes. A parte arguente sustenta que só tomou conhecimento deste fato recentemente, o que justificaria a apresentação tardia da exceção. Foi apresentada só já aqui em segundo grau. Aqui, o que nós temos é que as partes elas dispõem de 15 dias para arguir impedimento e suspeição do perito, o que não foi feito. No caso em apreço, verifica-se que o senhor Stênios
foi nomeado perito judicial nos presentes autos, conforme decisão de movimentação 292, datada de 31 de maio de 2022. A parte arguente, no entanto, somente veio a apresentar a exceção de suspeição em abril de 2025, quase 3 anos após a nomeação do expert. Embora a parte apelante alegue ter tomado conhecimento dos fatos apenas recentemente, os elementos que fundamentam a arguição de suspeição são informações de caráter público e de ampla divulgação, tendo sido expressamente indicadas pela própria recipiente a existência de matéria jornalística datada de 21 de março de 2022 e termo de compromisso do administrador judicial firmado em 15 de março de 2022. Documentos estes que evidenciam a natureza pública dos fatos alegadamente ensejadores da suspeição. Ademais, a alegação de desconhecimento é ainda mais frágil quando se observa que a arguição foi apresentada somente após a conclusão da perícia e em momento processual estratégico, quando o recurso já estava pautado para julgamento. Seguindo aqui, no que diz respeito à questão do perito, a premissa que fundamenta a arguição é de que o perito, por atuar como administrador judicial da empresa Tropical Pneus, teria interesse no resultado do litígio em favor da Pirelli. Tal premissa, contudo, parte de uma compreensão equivocada acerca da natureza jurídica do encargo do administrador judicial. O administrador judicial, nos termos do artigo 149 do CPC, é auxiliar da Justiça, assim como o perito, atuando, portanto, em ambas as funções como longa-manos do Poder Judiciário e não como representante ou defensor dos interesses das partes envolvidas no processo. No âmbito da recuperação judicial, o administrador judicial exerce função fiscalizatória, prevista no artigo 22 da Lei 11.101 de 2005, incumbindo-lhe, entre outros deveres, fiscalizar a administração das atividades do devedor e apresentar ao juiz, para juntado aos autos, relatórios mensal das atividades do devedor, não possuindo qualquer ingerência nas decisões empresariais da recuperanda. A mera conjectura de que, por atuar como administrador judicial da Tropical Pneus, o perito teria interesse em prejudicar a parte apelante não encontra respaldo em elementos probatórios idôneos, constituindo alegação vazia, desprovida de substrato fático. No que diz respeito à perícia realizada em si, a arguição de suspeição também se fundamenta em supostas falhas na condução da perícia, argumentando a recipiente que o perito teria sido superficial e omisso em suas análises, deixando de considerar documentos relevantes. Tal questão, contudo, já foi objeto de apreciação tanto em primeira instância, na decisão que homologou o lado pericial, movimento 490, quanto por esta Câmara Civil, quando do julgamento do agravo de instrumento, numero aqui, interposto pela parte apelante com o objetivo de anular a perícia. Conforme consignado pelo juiz Acó, o perito realizou diligência em loco para análise dos documentos disponibilizados pela própria parte autora, constatando que, aspas, o acervo físico da documentação indicada pela parte autora não correspondia a tudo que lhe foi solicitado, mas tratava-se apenas de livros diários e alguns documentos contábeis. Ainda segundo aquela decisão, aspas, as requerentes em nenhum momento impugnaram a assertiva do perito no sentido de que aquela foi a única documentação disponibilizada. Tampouco tiveram cuidado de relacionar ou discriminar previamente os documentos que estavam em seu poder. Ante essa situação toda, rejeito a arguição de suspeição do perito judicial Stênio Lacerda. Esse voto aqui, eu estou fazendo de forma detida e lendo os trechos, porque é um voto cheio de detalhes e de grande interesse, porque envolve montas elevadas e, assim, os senhores puderam perceber o empenho dos advogados em relação a esse processo, tanto de uma parte quanto da outra. Então, eu acho necessário fazer essa leitura e seguir de forma mais detida, embora já estejamos aqui no horário bem avançado, mas se faz necessário. Aqui no mérito, no que diz respeito à relação contratual, primeiramente, quanto ao início da relação contratual, registra que sua definição precisa não é imprescindível para o deslinde da controvérsia, porque a parte apelante ela bate nesse ponto, olha, que tem que se ver o início
da relação contratual. Aqui, no caso, não existe necessidade nesse sentido. Com efeito, os pontos primordiais consistem em verificar se havia ou não exclusividade na distribuição e se a rescisão do ajuste foi regular, aspectos esses enfrentados a contento pelo juiz singular. Nesse contexto, a missão apontada pelos apelantes quanto à data exata de início do vínculo comercial não tem o condão de macular o deciso, que se ateve aos elementos essenciais para a solução da lide. No mais, é incontroverso nos autos que as partes mantiveram relacionamento comercial por meio de contrato verbal de distribuição até janeiro de 2008. Fato esse expressamente reconhecido na contestação e ratificado pela prova pericial, em harmonia com as transações entre os litigantes descritas na peça de defesa. Portanto, não se vislumbra omissão ou contradição na sentença nesse ponto, conforme narrado pela recorrente. Acerca da inexistência de contrato de distribuição com exclusividade, nós temos que, para se reconhecer tal regime de exclusividade em contratos de distribuição, afigura-se imprescindível a presença de cláusula expressa, ou, na sua falta, a evidência de comportamento inequívoco das partes que imponha ou assegure, de maneira clara, a vedação de contratação simultânea com outros distribuidores ou fornecedores. Após a acurada análise do conjunto probatório, verifica-se que não restou comprovada de forma inequívoca a existência de pacto de exclusividade entre as partes, como bem pontuado pela magistrada sentenciante. Aspas. Sob a ótica desta julgadora, não se presume a exclusividade contratual, devendo existir a demonstração clara e efetiva de qual tal exigência e compromisso partiu também da fornecedora. Isto porque essa cláusula tem consequências, dentre as quais ressalta-se a obrigatoriedade de investimentos específicos para a execução do contrato, o que reflete a responsabilidade da parte adversa. A jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que a exclusividade em contratos de distribuição não se presume, devendo ser expressamente pactuada ou demonstrada por provas robustas e incontestes. Eu trago aqui julgados nesse sentido. A exigência de que a exclusividade se comprove de forma cabal decorre justamente de se tratar de exceção à regra geral, segundo a qual cada parte é livre para dispor de seus produtos, no caso do fornecedor, e para buscar diversas fontes, no caso do distribuidor. Ainda que a parte autora alegue ter sido a única ou a principal distribuidora durante considerável período, tal circunstância, por si, não gera a presunção de exclusividade. A lei e a jurisprudência são claras em exigir elementos objetivos e incontestáveis para se concluir que o fornecedor estaria juridicamente impedido de contratar com terceiros. A experiência empresarial mostra que, em muitos mercados, a relação de distribuição perdura por anos, até por conveniência e sucesso do modelo. Porém, tal perenidade não equivale à exclusividade. Trata-se de mera afinidade comercial que pode cessar quando alteradas as estratégias de cada parte. Há que se pontuar, ainda, que a simples divisão informal de zonas de atuação mostra-se insuficiente para caracterizar a alegada exclusividade. A mera divisão amigável ou informal de zonas de atuação, quando não acompanhada de instrumento contratual que estabeleça prazo, deveres de não concorrência e eventuais sanções em caso de violação, não preenche os requisitos legais que dão substância a um regime de exclusividade. Se a parte autora não demonstra um ajuste contratual, ainda que tácito, mas robustamente comprovado, ou prática reiterada na qual o fornecedor efetivamente proibiu qualquer outro revendedor de operar na mesma região, não há como reconhecer exclusividade. No caso, é incontroverso que a parte apelada atuava simultaneamente com 4 distribuidores no estado de Goiás: Grupo Pneuaço, Grupo Tropical Pneus, Fórmula R e Pneuac, circunstância que por si só já afasta a tese de exclusividade territorial. Há que pontuar ainda que o acordo comercial firmado em 2002 entre o grupo Pneuaço e a Tropical Pneus, sem a participação da Pirelli, apenas reforça o entendimento de que não havia exclusividade garantida pela apelada,
podendo ter um ajuste entre os próprios distribuidores para dividir áreas de atuação. Ademais, a primeira perícia realizada, embora tenha constatado que os apelantes revendiam predominantemente produtos da marca Pirelli, não comprovou a existência de exclusividade territorial delimitada. O mero fato de a apelante comercializar principalmente produtos de uma marca não configura, por si só, exclusividade contratual recíproca. Ressalte-se ainda que a testemunha Alexandre Magalhães foi clara ao declarar que a requerida Pirelli fornecia para outros grupos também na mesma área geográfica onde a Pneu Aço atuava. Mencionada testemunha relatou que a exclusividade não era baseada em território, mas em demanda. Se um revendedor não conseguisse atender ao potencial de mercado, a Pirelli poderia colocar outro para suprir a demanda. Informou ainda que a relação era baseada em um histórico de prática comercial e confiança mútua, e que a Pirelli procurava ter parceiros sólidos financeiramente e com capacidade de crescimento. No caso vertente, a instrução processual demonstra a ausência de documento escrito ou contrato que imponha exclusividade à ré. Nem mesmo houve correspondências comerciais ou cláusulas de e-mail, manuais de conduta ou circulares internas que mostrassem um firme compromisso de exclusividade. Conforme já pontuado, a prova testemunhal revelou apenas que havia, de fato, uma parceria duradoura entre as partes, mas uma relação comercial longa e contínua não é suficiente para caracterizar a exclusividade. Assim, tenho por correta a conclusão do juízo singular no sentido de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que possui a prerrogativa de distribuir com exclusividade os produtos à ré. Suposto aqui no que diz respeito ao alegado rompimento abusivo ou abrupto. A apelante argumenta ainda que houve rescisão contratual de modo indevido e sem notificação razoável. No tocante à extinção do contrato de distribuição, quando estabelecido por prazo indeterminado, essa diz que pode ocorrer por meio de denúncia, motivada ou imotivada, com especial atenção à boa-fé objetiva. Em caso, é incontroverso que o término da relação comercial entre as partes se deu em janeiro de 2008, após a Pirelli, em meados de 2007, ter promovido reuniões com seus distribuidores visando a padronização de procedimentos, formalização de contratos e definição de áreas de atuação. A partir da convenção realizada na Bahia, as partes passaram a trocar notificações e cartas ante a discordância com os termos contratuais e exigências recíprocas. Nesse cenário, após cerca de 5 meses de debates, a Pirelli encaminhou proposta de contrato de distribuição às autoras, por meio do segundo cartório de títulos e documentos de Anápolis, objetivando formalizar e regularizar as operações. No entanto, o grupo Pneu Aço se quedou inerte frente à proposta, ensejando o reenvio pela Pirelli da minuta contratual conforme documentos nos autos. Diante da recusa e inércia das autoras em responder à proposta de contrato, a ré, em 16 de janeiro de 2008, considerou o silêncio como desinteresse na aceitação da política comercial e na manutenção das relações, promovendo a resilição do ajuste com notificação do encerramento e concessão de prazo de 30 dias para a retirada de todos os sinais indicativos de relação com a marca Pirelli nos pontos de venda das demandantes. Como bem observado pelo perito, restou demonstrado que foi oportunizada a discussão prévia do instrumento contratual proposto. Foram acolhidos os pleitos formulados pelas autoras e foram mantidos pontos regionais pretendidos pela atuação das requerentes. Nesse contexto, considerando tratar de contrato verbal para prazo indeterminado, a resilição opera-se a partir da denúncia notificada à outra parte, nos termos do artigo 473 do Código Civil, não havendo como atribuir à Pirelli a culpa pela ruptura do ajuste. O parágrafo único do referido dispositivo legal invocado pelos recorrentes dispõe que se uma das partes houver realizado investimentos consideráveis para a execução do contrato, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Contudo, no caso em apreço, não restou evidenciada a pactuação de cláusula de exclusividade que impusesse aos autores a realização de investimentos vultosos e não amortizados. Pelo contrário, a prova dos autos revela que eventuais dispêndios para a expansão dos negócios decorreram de liberalidade e estratégia comercial das próprias requerentes e não de imposição contratual por parte da Pirelli.
Desse modo, não se verifica abusividade na denúncia levada a efeito pela Pirelli mediante aviso prévio de 30 dias, tendo em vista a inexistência de exclusividade, a não comprovação de investimentos realizados pelas autoras. Assim, não restou evidenciado propósito específico de prejudicar a apelante. A simples adoção da política comercial mais ampla ou a decisão de credenciar novos distribuidores não constitui em si ato ilícito. E aqui, outro ponto aqui diz respeito aos danos materiais e morais. A parte autora, ora apelante, ela argumenta que teria feito investimentos, que teria tentado ampliar seus negócios e com isso ela pugna pela indenização desses gastos. Nesse sentido, quanto aos investimentos que teriam sido realizados para a expansão das atividades no Distrito Federal, a perícia destacou que, do exame realizado sobre o predito documento, não é esse o ensejo que se extrai sobre a Turk Center, no setor CIA de Brasília. Haja vista que ficou expressamente consignado o seguinte: a Pirelli enviará carta aos revendedores e concedendo prazo para se pronunciarem e o silêncio das revendas. Vou pegar só a parte final aqui para não prolongar. No mesmo documento extrai que a Pneu Minas foi oficiada para lhe oportunizar a expansão de suas operações para a região do Distrito Federal, eis que ela tinha preferência, o que era de ciência do Grupo Pneuaço. Em resposta, a Pneu Minas demonstrou interesse no setor CIA, o que, por certo, já mitigaria a pretensão dos postulantes. Tal circunstância deve ser associada ao fato de que os demandantes não comprovaram documentalmente os aludidos gastos para o início das atividades comerciais na região, com exceção da juntada de contrato de locação de imóvel comercial com vigência de 48 meses, a partir de 1º de fevereiro de 2002, porém, sem a demonstração do efetivo pagamento dos aluguéis. Aqui, inclusive, em 21 de maio de 2002, por carta enviada à Pirelli, o Grupo Pneuaço expressamente declarou a sua desistência referente à área do CIA. Aqui a carta que encaminhou consta que, aspas, com relação à nossa intenção de implantar um Turk Center para serviços e revenda de pneus no setor CIA em Brasília, comunicamos oficialmente a desistência desse projeto. No tocante à área de 20 mil metros quadrados em Santa Maria DF, é de se ressaltar que ela foi cedida pelo governo do Distrito Federal com autorização para implementação do Turk Center em 21 de maio de 2002, porém, com início do projeto apenas após 2 anos e 4 meses. Não obstante, em 29 de julho de 2005, portanto, durante o interregno do prazo estabelecido para a implantação das operações, o governo do GDF cancelou a autorização concedida aos demandantes, o que por si só inviabilizaria a pretensão dos autores, independentemente de qualquer atitude pela Pirelli. Sobressai que, nessa situação, também não houve apresentação de notas ou comprovante de gastos levados a efeito pelos requerentes antes do cancelamento pelo Distrito Federal, embora tenham sido eles instados a apresentarem toda a documentação que detinham, apresentaram ao perito nomeado pelo juiz. No laudo, inclusive, consta que relevante enfatizar, conforme já exposto em linhas pretéritas, que este perito zelou por diligenciar as partes, requestando os dados e documentos que materializassem os elementos e substâncias que demonstrassem os dispêndios investidos para a execução das operações. Porém, os documentos disponibilizados não confrontaram as apurações SUSO reportadas, não tendo sido apresentados contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento ou outros que demonstrassem a existência do prejuízo ou que quantificassem. Para além do exposto, sob a mantra dos elementares que configuram a viabilidade de indenização por danos materiais, as partes requerentes não expuseram nos autos o dano propriamente dito ou nexo de causalidade entre esse suposto dano e a prática de algum ilícito
da empresa requerida no tocante aos truck centers, não tendo sido apresentado lastro probatório. Já em relação à aquisição da empresa Unicap, que é em Rio Verde, que teria ocorrido por orientação da Pirelli, visando a expansão das atividades para o município de Rio Verde, o contrato particular de compra e venda revela que tal negócio jurídico foi firmado entre a pessoa física de Mariano Micael e os sócios da Unicap. Assim, a despeito de Mariane ser sócia das autoras, não há como atribuir a essas eventuais prejuízos decorrentes do referido negócio, pois quem figura como adquirente é a pessoa natural, que não se confunde com a pessoa jurídica. No que tange aos demais prejuízos apontados pelos requerentes, concessões de garantia hipotecária para aquisição de produtos, supermercado Bretas, cancelamento de pedido, bônus, o expert também assinalou a deficiência probatória. E aqui eu trago a análise feita pelo perito. Portanto, da análise à prova produzida não surge comprovação dos requisitos de responsabilidade civil apta a embasar a pretensão indenizatória deduzida pretendida pelos autores. Nessa senda, inexistindo conjunto probatório robusto a evidenciar o ato ilícito, o dano e o nexo causal, não há que se falar em reforma da sentença para condenar ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, foram eles corretamente arbitrados na origem em 10% do valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da causa, não havendo razão para a modificação pretendida. Sendo assim, senhor presidente, estou conhecendo do recurso e lhe negando provimento. É o voto. Eu fiquei com vista, juntamente com Vossa Excelência, e tentei ver o eventual direito, ainda que precário, que não na totalidade do pedido, mas realmente essa ausência de contrato escrito assim dificulta todo esse reconhecimento, né? Sim. Vossa Excelência leu um voto e fez um voto detido demais, enfrentou questões demais. Eu não tenho como não acompanhar Vossa Excelência. Desembargador Ricardo. Fiquei atento, li o processo tudo, as provas dos autos, né? Acompanho o relator. Esse processo num primeiro momento, a gente tem uma impressão diferente. Aí, quando vai fazer a análise, principalmente essa questão de dividir o Estado com outras revendas, a questão de a empresa em 2007 chamar todo mundo para reunir, para definir o espaço de cada um. Então, já vai tornando difícil a situação da Pneuasco. Também fiquei difícil. Então, unanimidade, apelo conhecido, mas desprovido. Unanimidade. Vamos passar para adiante. Número 11, Vaiador Algomiro. Apelação sem firmeza necessária e recurso adesivo. 031-6464.27. Apelante município de Goiânia. Apelado Elaine Siqueira. Recorrente adesivo Elaine Siqueira. Recorrente adesivo município de Goiânia. Vaiador Algomiro, vista a mim, após o voto do relator, desembargador Fernando, que conheciam e desproviam o apelo e arremessando do recurso do adesivo. O senhor está mudando alguma coisa, Badal? Eu alterei aqui, presidente, com relação à questão do reconhecimento da legitimidade da companheira. Então, estou reconhecendo a legitimidade da companheira também para figurar no polativo do processo, afastando aquela ilegitimidade que foi que consta da sentença, né, que foi reconhecida na sentença, para poder entender que ela também é parte legítima. E aí, nesse sentido, eu estou, com relação a ela, também condenando ao pagamento de indenização por danos morais, valor de R$ 75 mil, e a pensão que foi fixada em 2/3 do salário, ela ficaria 1/3 do salário para o menor e 1/3 para a companheira. Para o menor, até que ele complete 25 anos, como está na sentença. E para a companheira, para a ex-companheira, até que a vítima completasse 74 anos de idade, que é a idade presumível. Mas agora eu trago aqui também para a análise dos colegas o seguinte: a partir do momento que o filho completa 25 anos, se não seria devido, ao invés de 1/3 para a companheira, 2/3. Porque se tivesse vivo o companheiro, esse valor continuaria, né, integrando. Mas aí é aberta a sugestões dos colegas. De qualquer forma, eu estou reformando, modificando naquela sugestão do desembargador Guilherme até aquele dia, para esse motivo. Eu não vejo essa necessidade de
migrar esse Eu terço. tô deixando um terço para ela até que a vítima completasse 74 anos. mas aí- E para o filho até 25 anos de idade. Mais R$ 75.000 de indenização por danos morais também para ela. Pois é, Estou acompanhando. eu estou acompanhando também. Eu acompanho. Então, sem alteração, então não tem divergência. Tem que dar o voto do senador Romero. Parcial provimento, né? Apelação, conheço da apelação civil e nego provimento e conheço da remessa necessária do recurso adesivo e dou-lhes parcial provimento. Certo? Então, agora o número 8 já foi? Hã? Perdão. Número 12, 12. Desembargador Gomir, também apelação civil de Goiânia. 559-03-27.24. Apelante Ludmila Felipe Oliveira, apelado Estado de Goiás, primeiro apelado, Instituto AUCP, segundo apelado. Vista do desembargador Fernando, após o voto do relator que conhecia e proviu o apelo. Aquele de mandar prosseguir no concurso, o senhor lembra, desembargador Fernando? Lembro. O senhor tem um voto divergente, não tem? Sim. Então, manda bala aí. Tá, aqui o recurso ele diz respeito àquela candidata que participou do concurso para soldado. Na primeira fase, ela conseguiu média. Ela conseguiu, e a questão reside na separação de vagas, e posteriormente ela entende que teria ocorrido discriminação e invocou a decisão proferida pelo STF. E aqui nós temos que o STF, ao julgar a ADI 7490, declarou inconstitucional a interpretação que limitava a participação de mulheres a apenas 10% das vagas do concurso militares. A Corte Suprema estabeleceu que tal percentual deve ser compreendido como reserva mínima, ficando a totalidade das demais vagas sujeita a ampla concorrência entre homens e mulheres por oportuno transcrevo. Mas eu não vou ler isso aqui, que vocês já têm conhecimento desse trecho. É longo. Oi? Não, Ricardo. Aqui, só o que está negritado. A ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente a fim de conceder interpretação conforme a Constituição. O artigo 10, para a terceira da Lei 3.808, de 91, acrescido pela Lei Complementar 35, de 2003. E o artigo 2º da Lei 5.023, de 98, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previstos nos dispositivos constitui a reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. Contudo, é fundamental observar que a decisão proferida naquela ação direta de inconstitucionalidade modulou seus efeitos temporais, preservando as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, 14 de dezembro de 2023. Ou seja, 14 de dezembro de 2023 para trás, essas nomeações foram preservadas, e determinando que apenas as futuras nomeações observassem um novo entendimento. A questão central aqui, ela consiste em definir o alcance da decisão proferida na DI 7490, particularmente no que se refere às candidatas que foram eliminadas em etapas intermediárias do concurso em virtude da aplicação da cláusula de barreira. Sobre essa específica questão, o STF já se manifestou de forma expressa na reclamação 68828 de Goiás, de relatoria do ministro Flávio Dino. A decisão proferida na DI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada em caso de novas nomeações de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero. Não houve determinação de readequação na distribuição do número de vagas femininas e masculinas com o intuito de alterar eventual cláusula de barreira de certame já homologado. No caso concreto, verifica-se que a apelante foi eliminada na primeira fase do certame, não tendo participado de todas as etapas do concurso público, conforme consignado na sentença. A candidata obteve 36 pontos na prova objetiva, não alcançando o ponto de corte estabelecido no edital para a correção da redação das candidatas do sexo feminino. A pretensão deduzida pela apelante implica, em essência, na reabertura de fase já superada do concurso público, que já foi homologado, o que violaria aquela situação que já foi frisada, com o objetivo de
permitir sua participação nas etapas subsequentes. Tal pretensão, contudo, não encontra amparo na decisão proferida pelo STF na DI 7490, uma vez que modulados os efeitos da decisão para convalidar as nomeações já efetivadas. Que eu continuo no voto, mas a questão é essa que já foi posta. Dessa forma, está lançada a divergência. E, Conhecendo e negando, obviamente. pois é, mantendo a sentença, porque parece que o Supremo disse, olha, tem que ter pode ter número igual de homens e mulheres, desde que ela tenha participado de todas as fases do concurso, inclusive, né? Tem essa situação também que ela não participou. Tá, o Estado deu causa, não deixou, mas o Supremo modulou, o Supremo mesmo dá e tira, como o senhor falou. O Supremo dá e tira. Mas eu acho que nós estamos presos a essa decisão do Supremo. Eu, de qualquer forma, embora não tenha... Não, mas passado, eu não estou votando. Não, eu estou mantendo, é porque... Pois é, mas eu vou perguntar para o senhor antes de eu votar, eu vou perguntar para o senhor. Estou falando com o Fernando do voto dele aqui, porque o senhor disse na sessão passada, se a gente for levar a modulação do Supremo, ele está dando uma mão tirando com a outra, porque ele fala que pode, as mulheres não tem que ter limitação de gênero, mas tem que ter participado de todas as fases do concurso. Não foi à frente por conta disso, né? Exato. Eu mantenho o voto. Pois é, o senhor mantém o voto pela reintegração dela, a reabertura das fases para ela poder participar. Eu vou com a divergência, porque eu acho que a gente tem que ser mais coerente. Como é que nós vamos fazer? Um concurso já está pronto, amanhã voltar o concurso da atrás. Eu vou com a divergência. Mas, Ricardo. Eu compreendi perfeitamente. Eu tive a oportunidade de ler o voto do desembargador Gomiro. Eu já penso diferente, porque é o seguinte: o Brasil, agora que está caminhando para umas reparações de danos que sempre existiu. Esse negócio de concurso de mulheres não poder fazer, que agora, realmente mulher pode fazer concurso, igualdade, mulher ceder certas funções, exercer tanta coisa que está sendo reparado no Brasil dos tempos para cá. Criança, autista, até pouco tempo, como era visto o autista? Era o excluído. Então, e outra, aí a gente fala, tem a modulação do Supremo, que é dar com a mão e tirar com a outra. Eu gosto muito daquela expressão, daquele inglês, o distinguir, que é distinguir. Isso é um caso de distinção, de distinguir, porque, veja bem, ela não tinha concluído o concurso estava em andamento. Deixaram lá de fora. Exato. Eu peço mesmo, então, para divergência, doutor Fernando, entendi perfeitamente a sua colocação. Você vai com o relator? Eu acompanho o relator. Desembargadora Mônica, está com a faca na mão. Eu vou ficar com vista porque eu não lembro. Tá certo, mas a senhora estava presente. Estava presente, né? Uhum. Então, vice-desembargadora Mônica. Manda para mim, João. Está na pasta, né? Então, tá bom. Vamos passar adiante. Número 13. É o 12, né? Esse é o 12, Número 13, desembargadora Mônica. Anotou, né, Marcos? Vice-desembargadora Mônica, após o voto do relator, desembargador Ricardo, pelo provimento do apelo, e do voto do divergente do desembargador Fernando, desembargador Guilherme, pelo desprovimento. Não, estou dando 13 agora. Mas o 12 é que eu estou falando como é que ficou o voto. Você está com sono já, hein, bichão? A 13 da pauta adiada, apelação civil segredo de justiça, 521, 30, 33.37, às vezes, desembargadora Mônica. Primeiro apelante, Unimed Goiânia. Segundo apelante, ANLS. Primeiro apelado, ANLS. Segundo apelado, Unimed Goiânia. Vista o desembargador Fernando Mello, após o voto do relator, desembargador Gomiro, que conheciam de ambos os apelos e proviu o primeiro da Unimed e proviu o segundo da ANLS. Desembargador Fernando ficou com vista. A Unimed com a pessoa com a parte. Aí é o seguinte, teve uma manifestação do Natirus que é no sentido de que não deveria ser acolhido o pleito, né? E tem uma perícia, que o perito ele fala que seria necessário, há necessidade de um enfermeiro, por questões psiquiátricas. Em razão da existência desta perícia, eu vou acompanhar a relatora. Vai acompanhar a relatora também, então não tem divergência. Então, primeiro apelo desprovido, segundo apelo provido. Unanimidade. 14, apelação civil. A senhora tinha, o Gomiro votou com a senhora. 14, apelação civil, segredo de justiça, 555, 1045.13, desembargador Ricardo, o relator, apelante CROS, apelado RMS. Vista o desembargador Gomiro, após o voto do relator que conhecia e desproviu o apelo, da desembargadora Mônica que conhecia e provia o apelo. Presidente, na anterior, a sentença é parcialmente reformada. No anterior? Na 13. Proviu-se? Assim, estava anotado, vendo na pauta que proviu o segundo. É isso mesmo.
Então, o desembargador Algomiro ficou com vista após o voto do relator Ricardo, que conhecia e desprovia, e da desembargadora Mônica, que conhecia e provia. É que eu estou pensando, né, doutor? É, isso. Não, então eu entendi perfeitamente, inclusive, acompanhando o meu entendimento do colegiado, eu quero referir esse voto no sentido de Conhecer e prover. conhecer da provisão. Já tem até emenda. Então, pronto. Então, a unanimidade, de acordo com o relator, Ok. apelação conhecida e provida. 15, desembargadora Mônica, Qual que é esse? É o 14? apelação civil, posse, 526.02.17.37, apelante Romildo Zanetoni Gonçalves, apelado município de Posse. Vice-desembargador Algomiro, após voto da relatora, desembargador Fernando, que conheceu e desproveu a apelação. Ah, é o caso do estacionamento, tá? Era da prefeitura. Assim, esse aqui, desembargador, estou apresentando um voto vista, mas acompanhando a relatora, para não ficar tomando muito tempo, porque as provas foram produzidas lá e, infelizmente, não conseguiram demonstrar que o estacionamento, havia vigilância no estacionamento. Era obrigatório, Que Era só faculdade, um isso, conforto a mais. Que era fornecido somente para eles, funcionários, mas pelo visto ficou demonstrado que várias pessoas Usavam, poderiam né? utilizar, não tinha sequer cadeado. Então, nesse sentido, eu estou acompanhando o voto da relatora, mas estou apresentando o voto, desprovimento do apelo. voto visto aqui. Vilmar, unanimidade. 16, Boa. apelação civil de Rio Verde, 553.1081.38. 16 já foi. 16 foi? Não acelera muito, Então, não. 17, da minha relatoria, apelação civil de Anicuns, 540.780.35, apelante Yara Maria de Jesus, apelado Sueli. Eu fiquei com vista para analisar uma questão aqui de multa. Eu vou dizer para os senhores o que acontece. Nesse processo, a Yara, ela fez um compromisso de compra e venda, vendeu o imóvel para a Sueli. E aí ela entrou com a ação de gestão contratual. E quem deu causa maior, quem deu realmente causa a essa ação contratual foi a própria vendedora, que se obrigou a dar o imóvel quitado, desalienado e tudo mais, e entregou com 4 anos de débito de IPTU. A parte compradora já tinha pago 255.290, não pôde pagar algumas 4 parcelas, porque vinha em nome da vendedora, a vendedora não repassou as parcelas, vai pagar, não podia pagar no banco. Então, quem deu causa para isso foi ela, e aí o juiz arbitrou multa para ela, para a vendedora, e eu estou mantendo a multa que foi arbitrada. O juiz decidiu da seguinte maneira: condenar, declarar a rescisão do contrato, compra e venda firmado entre as litigantes, condenar a parte autora da devolução do importe de R$255 mil, etc, etc, etc. Condenar a parte autora do pagamento de multa no importe equivalente a 10% do valor equivalente efetivamente pago pela réu, ou seja, no valor de 255 mil, 25 mil de multa. 10%. E o que mais? Vamos ver aqui. D. Reintegrar a autora na posse do imóvel descrito, na inicial, diante da sucumbência recíproca, condena as partes ao pagamento das custas sociais, sendo 20% para a parte suportar e 80% para a parte autora e depois somente para uma parte. E eu estou aqui concordando, desprovendo o apelo, mantendo a sentença tal qual você me fez entender. Se você quiser que eu leia emenda, que eu leia parte do voto, conheço o recurso, mas não é provimento. Toma majoração honorária de 10% para 15%. Estou julgando a desembargadora Mônica. Desembargador Ricardo, como é que o senhor vota? Acompanho. Desembargadora Mônica? Eu acompanho também. Perfeitamente. E agora acabou, né, Marco? Ah, não, a gente podia jogar mais uns 10 processos. Vamos fazer uma coisa, vamos do desembargador, voto de emergência, que a parte está aqui junto do desembargador. Pode. Doutor Wagner. Aqui, ó. Até semana que vem? Tá aí, voto aqui. Voto qual? Da emergência, da policial. Ah, tá. O senhor tem que lutar, o senhor tem que lutar. Amém. Hã? Bom, então, já tendo findado a pauta, às 21h29, declaro encerrada a presente sessão ordinária, com a graça de Deus, terminamos todos sãos e salvos.